Capítulo 7. Depois, o sumo sacerdote perguntou-lhe: Isso é verdade? Ele respondeu: Irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de se ter estabelecido em Harã, e disse-lhe: Deixa a tua terra e a tua parentela e vai para a terra que te hei de mostrar. Abandonou então os pais dos caldeus e foi estabelecer-se em Harã. Daí, após a morte do pai, Deus fê-lo emigrar para esta terra que habitais agora. Não lhe deu aí propriedade alguma, nem mesmo um palmo de terra, mas prometeu-lhe a posse dela, a ele e depois à sua descendência, embora não tivesse sequer um filho. E Deus afirmou-lhe que a sua descendência habitaria em terra estranha, que reduziriam à escravidão e que seria maltratada durante 400 anos. Mas o povo de quem forem escravos, hei de eu julgá-lo, disse Deus. Depois disso, hão de sair e prestar-me culto neste lugar. Em seguida, deu-lhe a aliança da circuncisão. Foi assim que Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no a fim de ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as provas e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou governador desse país e de toda a sua casa. Veio depois a fome sobre todo o Egito e sobre Canaã. A angústia era grande e os nossos pais não encontravam nada para comer. Ouvindo dizer que no Egito havia trigo, Jacó mandou lá os nossos pais uma primeira vez. A segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos e sua origem foi revelada ao faraó. José mandou então buscar seu pai Jacó e toda a sua parentela, composta de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e lá morreu, assim como os nossos pais. Os seus corpos foram transladados para Siquém e depositados no sepulcro de Abraão, adquirira por uma importância em prata aos filhos de Emor em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo em que deveria realizar-se a promessa feita por Deus a Abraão, o povo cresceu e multiplicou-se no Egito, até que subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecimento de José. Usando a astúcia para com a nossa raça, esse rei perseguiu os nossos pais, até ao ponto de os fazer expor os recém-nascidos para os privar da vida. Nessa altura nasceu Moisés, que era agradável aos olhos de Deus. Foi criado durante 3 meses em casa de seu pai. Depois, tendo sido exposto, a filha do faraó recolheu-o e criou-o como seu próprio filho. Moisés foi iniciado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou os 40 anos, veio-lhe o espírito, a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ao ver um deles maltratado, tomou a sua defesa e vigiou o oprimido, matando o egípcio.
Pensava que os seus irmãos compreenderiam ser Deus quem por sua mão lhes trazia a liberdade, mas não o compreenderam. No dia seguinte, apareceu a 2 deles que lutavam e pretendeu reconciliá-los, dizendo: Sendo irmãos, por que vos agredis uns aos outros? Então, aquele que agredia o companheiro repeliu-o, dizendo: Quem te nomeou nosso chefe e nosso juiz? Queres mostrar-me como ontem mostraste o egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e foi residir como estrangeiro para a terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Ao fim de 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do monte Sinai, na chama de uma sarça ardente. Perante essa aparição, Moisés ficou estupefacto e, aproximando-se para observar melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tremer, Moisés não ousava erguer os olhos. Então o Senhor disse-lhe: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu vi a angústia do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e decidi para o libertar. E agora, vem cá, pois vou mandar-te ao Egito. Este Moisés, que eles renegaram, dizendo: Quem te nomeou chefe e juiz? E é este que foi enviado por Deus como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi ele que os fez sair do Egito, realizando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ele, Moisés, quem disse aos filhos de Israel: Deus fará surgir um profeta como eu entre os vossos irmãos. Foi ele que durante a assembleia no deserto esteve entre o anjo que lhe falava no monte Sinai e os nossos pais. Foi ele que recebeu as palavras de vida para nos transmitir. Foi a ele que os nossos pais se recusaram a obedecer. Antes o repeliam, voltando em seus corações ao Egito e dizendo a Arão: Faz-nos deuses que marchem à nossa frente, pois desse Moisés que nos faz sair do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E nesses dias construíram um bezerro, oferecendo um sacrifício ao ídolo, e festejaram alegremente a obra das suas próprias mãos. Deus então afastou-se deles e entregou-os ao culto do exército celeste, como está escrito no livro dos profetas: Ofereceste-me porventura vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Vós transportastes a tenda de Maloque e a estrela do Deus Refã, imagens que fizestes para os adorar. Por isso, exilar-vos-ei para além da Babilônia. Os nossos pais tinham no deserto a tenda do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que a construísse de harmonia com o modelo por ele visto. Foi precisamente essa tenda que os nossos pais receberam e introduziram, sob o comando de Josué, no território conquistado aos povos que Deus expulsou na sua frente, e assim se manteve até os dias de Davi.
Este achou graça diante de Deus e pediu para edificar uma habitação ao Deus de Jacó. Foi, porém, Salomão quem lhe construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em casas erguidas pela mão do homem, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra, estrado dos meus pés. Que casa me haveis de construir, diz o Senhor, e qual será o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre vos opondes ao Espírito Santo. Como foram os vossos pais, assim sois vós. Qual foi o profeta que os vossos pais não tenham perseguido? Mataram, predisseram a vinda do justo, a quem traístes e assassinastes, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos, mas não aguardastes. Ao ouvirem tais palavras, encheram-se intimamente de raiva e rangeram os dentes contra Estevão. Mas este, cheio do Espírito Santo e de olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Olhai, disse ele, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles então soltaram um grande grito e taparam os ouvidos. Depois, a uma, atiraram-se a ele e, arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas puseram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, posto de joelhos, bradou com voz forte: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Dito isto, adormeceu.